Agora 10h39, estamos de volta com CBN Campinas, eu no estúdio móvel da CBN, aqui na Norte Sul, em frente ao Hotel Vitória, onde acontece um evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A gente sabe, né, Felipe Pereira, o quanto esse setor é importante para a economia regional, para a economia de Campinas. E as discussões são diversas aqui sobre infraestrutura, economia, desenvolvimento também imobiliário. E para conversar com a gente está aqui no nosso estúdio o presidente da Abrainc, Luiz França. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E queria entender um pouco como é que vocês estão analisando a demanda mesmo de consumo de imóveis, pensando aqui na nossa região. Bom, primeiro é importante falar um pouquinho de Campinas, né? Campinas é uma cidade que ela é importante para o Brasil, pois Campinas é a 9ª cidade do Brasil em arrecadação de impostos, com 1,2 milhões de habitantes. E quando a gente olha esses números, sem dúvida nenhuma, é uma cidade pujante em termos de construção, incorporação e crescimento, né? Até pelo número de habitantes que tem. Campinas tem um déficit habitacional de 75 mil moradias, que tem que ser zerado, mas esses déficits sempre continuam, mas é um déficit importante. E é uma cidade que vem apresentando crescimentos de vendas e lançamentos, né? Em 2024, tanto as vendas como os lançamentos foram da ordem de 2,4 bilhões de reais. Em lançamentos, isso representa mais ou menos 5.200 moradias, é um volume importante. E em vendas, 4.600 moradias, ou seja, 4.600 pessoas compraram aqui casas na cidade de Campinas, que é muito importante também. É interessante quando a gente olha Campinas e olha o Brasil e olha a cidade de São Paulo. Tem uma empresa que chama-se Número e ela faz uma pesquisa metro quadrado em dólar. A cidade de São Paulo está em 251 e a cidade de Campinas ela está no número 257. Ou seja, acima. Nós temos aqui em Campinas 257 cidades no mundo acima da cidade de Campinas. Em São Paulo são 250 acima. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar que o preço relativo do Brasil com relação a outras cidades do mundo por metro quadrado ainda está baixo quando a gente olha outras cidades do mundo. Aí muita gente fala, poxa, mas a economia brasileira, capacidade de compra, exato, tudo mais. Isso tá certo. No entanto, se a gente olhar para o Brasil para o futuro, para o Brasil crescendo, as pessoas tendo maior poder aquisitivo, o que nós devemos ver nos próximos anos será uma correção do valor dos imóveis em todas as cidades brasileiras, inclusive Campinas, que é uma cidade de tal importância que ela está nessa pesquisa internacional. Ô Luiz, você falou da questão que teve realmente um avanço, né, das construções, né, imobiliárias aqui em Campinas e também na região como um todo, mas a gente percebe que tem muitos voltados a programas habitacionais, com incentivos do governo, né, como Minha Casa Minha Vida, até para entender, né, da valorização também desses imóveis, que seriam imóveis menores daqueles de maior valor. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida, foi bom você falar nele, que é um programa importantíssimo. O déficit habitacional no Brasil para pessoas de baixa renda é muito grande e esse programa ele vem trabalhando para reduzir esse déficit. Quando a gente fala de baixa renda, a gente precisa ver que não é uma pessoa que ela quer comprar casa porque ela vai casar, está saindo da casa dos pais, quer um imóvel maior. Não é isso, não. É aquela pessoa que mora numa moradia inadequada. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele traz para essas pessoas uma moradia digna. E o programa ele foi muito bem estruturado. Por quê? Quem recebe o benefício é o comprador do imóvel. Então, o comprador do imóvel que obtém uma taxa de juros mais baixa para que ele consiga comprar aquele imóvel. Então, efetivamente, ele compra aquele imóvel, ele paga uma prestação mensal. Por que eu estou te explicando tudo isso? Por ele comprar aquele imóvel, ele pagar uma prestação mensal, ele é dono do imóvel e, sendo dono do imóvel, ele vai cuidar do imóvel. Cuidar do imóvel significa que, ao longo do tempo, com o aumento dos preços dos imóveis, aquele imóvel também terá uma valorização, como todos os imóveis. Quando você entra nesses condomínios, são condomínios muito bem estruturados,
São condomínios que as famílias conseguem criar os seus filhos de uma maneira totalmente diferente do que anteriormente, porque eles são murados, têm segurança, e isso vai dar para as novas gerações a possibilidade de um crescimento social, o que é muito importante para o Brasil. Mas a gente tende a seguir também com essa visão de atender esse público, né, com as questões essenciais, ou não, para investimentos também? Eu acho que o programa, ele é um programa que já tem alguns anos, ele já passou por governos diferentes e ele continua. Então, eu acredito que esse programa, ele vai ser perene, porque é muito importante. Nós não podemos deixar essas pessoas à margem da sociedade, morando em moradias inadequadas, sofrendo problemas, inclusive de saúde, pois quando você mora no lugar inadequado, você tem problemas sanitários bastante sérios. Então, este programa, ele continua assim, será um investimento de longo prazo. Aliás, ele existe em todos os países do mundo, não é? Em alguns países do mundo, você utiliza, por exemplo, os governos dão subsídios muito pesados. Aqui no Brasil, como nós temos uma situação fiscal que não permite isso, criou-se uma maneira muito inteligente, que é utilizar o recurso do FGTS para financiar o comprador. Aliás, esses são em números de cotistas, são 90% dos cotistas do FGTS que acabam sendo beneficiados, ou seja, eles podem comprar uma casa própria com uma taxa de juros adequada. A gente acompanha muito a questão do setor e uma reclamação que acaba surgindo sempre nas conversas que a gente tem é da qualificação de mão de obra também para trabalhar na construção civil, né, principalmente, e isso acaba dificultando o avanço ainda mais desse mercado. O senhor considera isso algo realmente importante, que impacta de alguma forma? A qualificação de mão de obra é um problema não só do segmento de construção, é um problema que nós estamos tendo em todos os segmentos, né? Então, isso impacta o Brasil no geral. Uma das coisas que poderia fazer com que a gente reduzisse esse problema é um programa que o governo tem, o Bolsa Família. Tem muita gente que está no Bolsa Família e não está trabalhando ou, infelizmente, está trabalhando em atividades não formais. Então, o que deve ser feito? Deve-se atrair essas pessoas para uma atividade formal para poder trabalhar. Então, é um contingente que pode hoje ser utilizado na economia formal de mão de obra importante. E nós discutimos isso muito com o governo, inclusive tem na Câmara o deputado Paulderney entrou com um projeto de lei muito interessante. Muito interessante por quê? Porque ele propõe que no primeiro ano que a pessoa tem emprego formal, ele continua com 100% do Bolsa Família. Então vai havendo um desmame, lentamente ele vai perdendo o benefício 20% a cada ano. Então é uma transição muito adequada que vai fazer com que as pessoas possam não depender mais do Bolsa Família e venham para o mercado formal de trabalho. Que tem uma estabilidade, né? Para também não ficar aquela, agora eu não preciso, daqui a pouco preciso novamente, né? Não, a estabilidade tem, né? Porque no Brasil, com a necessidade que a gente tem de mão de obra, como você falou, haverá estabilidade. Ou seja, bons profissionais, sem dúvida nenhuma, sempre terão lugar no mercado de trabalho. Luiz, nesse evento, né, que tem reunido incorporadoras, né, de todas as regiões, o que vocês propõem também nesse encontro, né, seja questão de desafios ou de novidades também do setor? O grande desafio para o setor realmente é que a gente tenha um planejamento adequado. Então, em todas as cidades nós nos preocupamos muito com o plano diretor para que seja um plano diretor adequado. O que significa um plano diretor adequado? É o plano diretor que vai atender a população daquela cidade. Porque nós, incorporadores, nós construímos para as pessoas comprarem. Então, se você tem um plano diretor adequado, você pode ter um crescimento da cidade ainda maior para atender melhor a população. Então, esses aspectos são discutidos aspectos gerais também muito importantes, porque no mercado imobiliário tem algo que é fundamental,
que é financiar o comprador. Nós comentamos aqui, no Minha Casa Minha Vida, que existe financiamento através do FGTS. Para o mercado médio, é um desafio. O financiamento, ele é oriundo da caderneta de poupança. A caderneta de poupança tem tido um grande número de saques, então esse recurso, hoje, ele não consegue mais atender a demanda. Então, o que nós precisamos discutir muito é como é que a gente tem recurso a uma taxa adequada, porque recurso tem, existe liquidez no mercado, isso é, mas a uma taxa adequada para que as pessoas comprem os seus imóveis. Isso é uma coisa que é amplamente discutida no Brasil todo, pois quando você destrava o financiamento, você consegue com que o maior número de pessoas possam ter acesso à casa própria. E os aluguéis, a gente não pode esquecer que estão subindo. Em Campinas, em 2024, o aluguel subiu da ordem de 20%. Sim. Então, isso também é um movimento que faz com que as pessoas comecem a questionar a moradia de aluguel versus a aquisição da casa. Realmente. A gente trouxe, inclusive, alguns dados esta semana que demonstram mesmo isso, não só para também residências, como as locações comerciais, né? E aí tem um incentivo econômico, mas as taxas de juros, principalmente, são aí talvez um entrave de boa parte da economia mesmo. Eu queria só deixar uma coisa esclarecida, porque muita gente fala, não compra imóvel agora porque a taxa de juros está alta. E desse grupo de pessoas, tem pessoas que fazem a conta e a prestação cabe no seu orçamento familiar. Quando acontece isso, eu diria que não espere a taxa de juros baixar. Por quê? Primeiro, quando você encontra aquele imóvel que você quer, naquele preço, se você comprar agora, você vai tomar um financiamento de 30 anos. Você não estará preso a essa taxa durante 30 anos. Quando a taxa cair, você poderá portar o seu financiamento para outro banco ou negociar com o mesmo banco. Então, a taxa pode estar cara momentaneamente, no entanto, você tem condições de tomar empréstimo por 30 anos. Qual é o perigo? O perigo é o imóvel valorizar muito mais. E aí você não conseguirá comprar o mesmo imóvel. Historicamente, a gente tem visto na cidade de São Paulo, que a gente tem esse cálculo, infelizmente eu não fiz para a cidade de Campinas, eu peço desculpa aqui à população de Campinas, no próximo evento traremos. Na cidade de São Paulo, nos últimos 10 anos, os imóveis residenciais tiveram uma valorização similar ao Selic. Então, você veja que imóvel, ele é, além da pessoa morar, foi um bom negócio, porque representou o equivalente a você fazer um investimento numa aplicação segura. E aquela pessoa que comprou imóvel para alugar, ela teve a valorização do Selic, mais o rendimento do aluguel. Então, a gente tem que olhar o imóvel dessa maneira e não esquecer daquilo que eu falei no começo. Do ponto de vista relativo, os imóveis do Brasil, comparados com outras cidades do mundo, ainda têm um preço baixo, principalmente na nossa cidade aqui de Campinas. Luiz França é o presidente da Abraim, que está hoje aqui com a gente no CBN Campinas, a quem eu agradeço aqui a participação, a vinda, desejo também um bom evento, boas discussões e que isso resulte também em boas práticas para que a gente possa compartilhar novamente com os ouvintes. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes da CBN, desejo um bom dia. Obrigada.